Glória a Deus, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Perdão. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Perdão, irmão. Deixa eu tomar uma água. Glória a Deus. Amém? Coloque em pé, vamos orar em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos. Damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a majestade. Precisamos muito de Ti, Senhor. Fala com a minha vida, fala com a vida da tua igreja, nos cobre com o teu sangue, nos traga o teu entendimento nessa noite, para que ouçamos a tua voz e para que tenhamos da tua parte aquilo que está no teu coração para as nossas vidas. Precisamos muito ser ativados pelo Senhor e que verdadeiramente os adversários caiam por terra e nós desfrutemos daquilo que está no teu coração, em nome de Jesus. Repreendemos toda dispersão, toda seta, todo dardo, todo tipo de manifestação que queira roubar a concentração, trazer qualquer tipo de manifestação de trevas, nós repreendemos em nome de Jesus. Que os teus anjos estejam acampados ao redor desse lugar, ao redor das casas que estão ouvindo, e que nós possamos estar guardados pelo teu poder, pelo teu nome, pelo sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra a tua Bíblia aí, João capítulo 11, e versículo número 31. João capítulo 11, versículo 31, em nome do Senhor Jesus. Boa noite para quem chegou agora aí na internet. Glória a Deus. João capítulo 11 e versículo 31. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta a cuja entrada tinha posto uma pedra. Versículo 39. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Amém? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Nós temos ouvido algumas palavras nos últimos grupos que têm nos trazido uma linha de raciocínio. O Senhor tem falado de uma manifestação sobrenatural da parte de Deus para que nós vençamos algumas coisas. O Senhor tem falado já desde lá de Golias, de Davi, quando já havia uma unção sobre Davi, mas na verdade ainda ele não estava funcionando naquela unção. Ele continuava ainda ali cuidando das ovelhas, estava ali no pasto, obedecendo o pai, mas de repente Deus cria uma oportunidade para Davi dentro do campo da obediência, quando ele vai lá levar o queijo para os irmãos e está aquele cenário armado. Porque aquele cenário nós temos que entender que era um cenário de guerra, mas era um cenário de guerra num ambiente de uma derrota profunda.
Por quê? Porque todos os dias aquele gigante se levantava, desafiava o povo de Deus, e o povo de Deus voltava para trás de medo, porque era um gigante de quase 3 metros, que falava, quem daí, um soldado daí que passar para cá e me vencer, o meu povo vai ser escravo, mas se eu vencer, vocês vão ser nossos escravos. E aquele povo olhava e via aquele gigante daquele tamanho e todo mundo corria. O problema é que nós temos entendido que não era uma voz humana, não era só um gigante físico, que já é assustador, amedrontador, mas era uma voz do inferno e era um gigante espiritual que tinha que ser colocado por terra. Você hoje não está enfrentando um gigante físico que já nos assusta, mas nós estamos enfrentando gigantes espirituais. E gigantes espirituais são vencidas com uma voz que vem diretamente do céu. Porque nós estamos muitas vezes na nossa casa, na nossa vida, no nosso ministério, exatamente como esse povo. Somos soldados, ou seja, somos crentes, estamos na batalha, mas nós olhamos para o adversário e ele nos desafia e nós corremos, porque não temos a menor oportunidade de fazer nada contra ele, porque ele é muito grande para nós. Mas quem é grande? Fisicamente, porque hoje nós não enfrentamos nenhum gigante físico. Hoje nós enfrentamos todos os nossos gigantes espirituais, literalmente. Davi tinha à frente dele um gigante físico e ele tinha que derrotar um gigante espiritual. Hoje nós temos o quê? Gigantes espirituais. Então essa guerra que você está passando e que eu estou passando, ela é totalmente espiritual. E se você não tiver uma palavra revelada do céu, no teu coração, para combater aquela voz profética, aquela atmosfera, aquela frequência que já estava disseminada no povo de Deus da época, naqueles soldados, você não vai sair do lugar. Aquelas pessoas estavam acostumadas com a voz de Golias. Aquelas pessoas estavam já doutrinadas pela voz de Golias. Golias então se levantava e falava assim: vocês não vão conseguir nada comigo. Então imagina você todo dia ir deitar, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro como o povo de Deus, você fala assim: amanhã de novo, aquele gigante vai se levantar, vai gritar aos meus ouvidos, vai ser o mesmo problema, a mesma dificuldade, a mesma limitação, e eu vou ter que correr outra vez. Então, nessa sequência que Deus tem falado com a gente, Deus está nos despertando, fala, você não vai precisar correr, porque você já foi ungido, você recebeu uma capacitação. E eu vou fazer que você faça uma leitura espiritual na hora certa, quando ninguém esperar, porque ninguém esperava Davi. Ninguém esperava mais ninguém, não havia mais esperança ali, porque o rei Saul já não conseguia fazer nada. Os seus soldados também não conseguiam fazer nada. Sabe quando você chega numa situação na sua vida, na sua casa, na sua finança, no seu ministério, onde você olha e fala assim, não vai ter mais o que fazer, não tem mais ninguém por mim. Acabou. Isso é uma realidade palpável, visível, pesada, na mente, no ouvido, no visual. Era muito pesado enfrentar Golias todo dia, que é o que você está fazendo hoje e eu estou fazendo hoje. É muito pesado levantar e enfrentar Golias todo dia, mas é muito mais pesado enfrentar um Golias que nós não temos a mínima expectativa ou esperança que ele caia por terra. Nós só estamos esperando o dia que um louco no meio lá daquele exército vai falar assim, eu vou contra você. E você morrer. Na verdade, nós estamos hoje dentro da casa de Deus, em muitas áreas, só esperando a morte, só esperando a derrota, só esperando o fracasso. E Deus quer reverter esse quadro na minha vida e na tua vida, trazendo uma manifestação onde verdadeiramente o poder de Deus se manifesta em nós. Essa internet está daqui? Então, nós precisamos entender, no mundo espiritual, que existe uma palavra de Deus liberada para nós. Quando Davi foi achado lá no pasto, ele estava lá com as suas ovelhas, ele estava lá com o urso, o leão, e ele nem tinha uma dimensão, uma ideia da guerra que ele iria enfrentar. Ele não podia imaginar quem ele seria no mundo espiritual. Ele não tinha expectativa. Quem era Davi na fila do pão? Nós podemos perceber que não era muita coisa, porque quando Jessé recebe a visita de Samuel,
Ele nem em casa está. Jessé nem se lembra da existência dele. O profeta tem que falar: você não tem outro filho? Acabaram-se os seus filhos? E aí que Davi é lembrado pelo profeta, por alguém que está lá fora. E é lembrado principalmente por Deus, por alguém que está vendo Davi no pasto. Então, eu e você estamos nessa situação hoje, mas já foi derramado um óleo sobre as nossas vidas. Eu estou fazendo um remember do que foi pregado esses dias, só para que a gente entenda o contexto que o Ministério Morra, e quem está nos seguindo por aqui, nós, do Ministério Morra, presencial e no virtual, o que Deus está falando, aonde Deus está nos levando. Tem um caminho profético para nós. Esses dias a pastora pregou a respeito dos improváveis. Davi era um improvável. Davi era totalmente improvável. Eu e você somos improváveis, mas que Deus está visitando para falar: eu vou fazer através de você, que era um improvável, alguma coisa que dê certo. Eu te achei no pasto, eu derramei um chifre de azeite sobre você, para que você fosse transformado no improvável dos homens, naquilo que é autorizado por mim. Então, nós precisamos entender que nós precisamos dessa autorização dos altos céus. Nós precisamos que Deus nos visite com esse entendimento para que nós paremos de correr desse gigante. Chega. Deus tem nos chamado para falar: viu, você vai dar só como um quejeiro, você não é nada, mas lembra que você tem uma unção. Davi, ele pega, ele chega ali, ele está fervendo por dentro. Aquele óleo que foi derramado na cabeça dele está fervendo. Aquela unção está pegando fogo, ele precisa pôr aquilo para fora, porque o que ele era por dentro precisava vir para fora. E ele olha o gigante, ele fala: é aqui que eu vou começar a usar aquela unção que eu recebi lá em casa. É por isso que ele está tão empolgado. Ele não é louco. Ele sabia da limitação física dele. Ele sabia quem ele era fisicamente. Ele sabia da sua estatura, da sua força, da arma que ele não tinha. Ele sabia de tudo. Mas o que ele também sabia, e que as outras pessoas não sabiam, é que ele tinha armas espirituais, tinha um tamanho espiritual, tinha uma voz profética do céu, que era compatível com a voz profética que estava liberada do inferno. Então, se você não entrar na frequência do céu para liberar uma voz sobre essa voz de Golias, você vai ficar correndo. E vai se estabelecer um ciclo de repetição, que aqui no caso era 40 dias, mas talvez na sua vida, a minha vida chegou quase aos 40 anos de Golias. De vez em quando, você não vai, você não passa, você não pode, não vai dar certo. Existem vidas aqui de 5, de 10, de 15, de 20 anos, e Deus está falando: vamos colocar um ponto final nisso? Vamos calar a boca desse gigante? Vamos remover a atmosfera do inferno de cima do povo de Deus? Vamos estabelecer uma voz do céu? Vamos estabelecer algo diferente? Vamos colocar um unção para funcionar? Você não está mais no passo. Então, Deus tem nos chamado para isso. Então, dentro dessa linha, dentro desse raciocínio, nós temos essa palavra de Lázaro. Uma palavra conhecida, muito pregada, mas que hoje Deus tem alguma coisa para nós. Nós sabemos que Lázaro, ele morreu, ele era amigo de Jesus, ele era amado por Jesus, tanto Lázaro como suas irmãs. Jesus ia na casa deles, tinha um convívio com eles, e de repente o cidadão morre. Jesus está longe, e então mandam chamar, quando ele ainda estava doente. E Jesus demora tanto para chegar, que ele vem a óbito. E é justamente nesse ponto que nós estamos hoje também travados. Porque existem coisas na minha vida e na tua vida que nós oramos. Nós mandamos chamar Jesus. Nós choramos. Nós servimos na igreja. Nós nos desgastamos. Nós ficamos doentes muitas vezes, na alma, no corpo, de entrega à obra de Deus. E Jesus não veio. Jesus não chegou. E você fala: mas eu chamei, ele é meu amigo, eu orei, eu tenho certeza que ele ouviu essa oração, eu recebi uma palavra, eu tenho certeza que essa palavra é de Deus, eu não estou enganado. Assim como aquele chifre na mão de Samuel começou a pesar, ele falava: eu sei que esse chifre e esse azeite tem um destino, eu não posso estar enganado, tem que ter mais um filho. Aqui nessa situação de Lázaro é exatamente a mesma coisa. Marta e Maria tinham certeza que elas tinham mandado chamar Jesus.
Lázaro tinha uma expectativa dentro dele, mandaram chamar o meu amigo. Daqui a pouco ele chega, ora por mim e eu vou ser curado. Porque ele sabia que Jesus fazia milagres. Ele tinha o privilégio de ser amigo de Jesus Cristo, amigo pessoal, como eu e você. Não nos chamamos mais de servos, mas de amigos. Nós hoje somos amigos pessoais de Jesus. Ele nos ama, ele nos visita, se relaciona com as nossas vidas, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, ouve a nossa súplica, sabe que estamos doentes, sabe que estamos precisando, é o mesmo contexto, mas ele também não veio. Em alguma área da tua vida, em alguma área da minha vida, ele não veio. Ele não chegou e morreu. E agora você olha, eu olho e fala, morreu. Não tem mais o que fazer. Morreu, foi sepultado, e daqui a pouco vem um alvoroço, que é o que tem acontecido também na minha vida e na tua vida e em muitas vidas aqui. A gente, com aquela falta de esperança, que Jesus já não chegou mesmo, agora já morreu, mas de repente tem uma movimentação. Quem está passando por uma movimentação? Jesus está chegando, mas o morto está aí. Mas tem uma movimentação. Aí você corre lá para encontrar porque você o ama, apesar do morto que você está lá velando. Você não deixou de amar Jesus. Marta e Maria não deixaram de amar Jesus por causa disso. Você não deixou de amar Jesus. Eu não deixei de amar Jesus pelas coisas que morreram. Mas o fato é que morreu. O fato é que ele não chegou a tempo aos nossos olhos. E Marta corre, Maria corre, e elas conversam. Se o Senhor estivesse aqui, olha, Jesus, eu tenho certeza. Sabe o que aconteceu? Se ele tivesse aguentado, eu falava para ele, Lázaro, aguenta mais um pouco. Lázaro não morre. Aguenta mais um pouco, ele vai chegar. E a hora que ele chegar, você vai ser curado. Imagina a aflição de uma irmã falando com o irmão à beira da morte, falando, irmão, espera mais um pouco. Daqui a pouco ele chega. Deve ter acontecido alguma coisa, você sabe que ele vem. Ele é fiel. Ele não deixa ninguém na mão. Aconteceu alguma coisa. Espera mais um pouco. E Lázaro indo a óbito, na frente das irmãs. E de repente ele fala assim para elas: eu não vou aguentar esperar. Não vai dar tempo. E ele parte. E talvez na minha vida e na tua vida a gente olhou tanto para alguma coisa assim, espera mais um pouco. Eu vou aguentar mais um pouco. Ele vai chegar. Eu vou crer mais um pouco. Eu vou descansar mais um pouco. Eu vou orar mais um pouco. Eu vou profetizar mais um pouco. Ele vai chegar. Ele vem. Você tem uma certeza que ele vem, só que ele não veio e morreu na tua cama às vezes, do teu lado. Talvez você foi a última pessoa que viu o último suspiro. Talvez Marta e Maria, talvez só Marta, talvez Maria, talvez mais gente ali, alguns amigos, viram o último suspiro e pensaram, poxa, ele não veio. E talvez você esteja nessa situação hoje pensando, ele não veio. Eu tinha uma certeza que ele viria. Eu tinha tanta fé que se ele viesse, não iria morrer. Só que hoje você está com o morto, sepultado lá, na sua casa, no seu coração, na sua vida, na sua memória, na sua alma. Isso está cheirando mal, isso está te incomodando. E aí ele está chegando agora. Mas você olha e fala assim: se ele tivesse chegado um tempo atrás, se eu tivesse conhecido Jesus há 10 anos, se eu tivesse aplicado Jesus na minha vida há 10 anos, como eu estou aplicando hoje, se eu tivesse. E Deus está te convidando, viu? Joga fora o se eu tivesse, porque esse Jesus do passado não vai operar nada. Começa a se relacionar com o Jesus do presente. Para que esse negócio, se eu tivesse, ele está, e é agora. O momento de Jesus é hoje. O passado de Jesus, para nós, se tornou hoje o presente. Se ele chegou agora na tua vida, se essa revelação chegou agora na tua vida, se é agora que você entendeu isso dessa forma, é agora que vai acontecer. Para de lamentar pelo que não aconteceu. Para de lamentar pela situação que você se encontra. Para de lamentar por tantas coisas que se acumularam, porque ele não chegou na hora que nós esperávamos. Muitas coisas morreram na minha vida. Muitas coisas morreram na vida da minha esposa. Muitas coisas morreram nas nossas vidas como casal, no ministério. Vocês conhecem a nossa história, alguns da internet, a maioria conhece a nossa história. Morreu muita coisa.
mas ele está ressuscitando. Ele está nos visitando, e ele está transformando tudo isso. Então, Jesus ali naquele negócio, se você tivesse, mas eu sei, mas Marta, Maria, ele vai indo, vai indo, vai indo. E quando ele chega perto do negócio, ele vê os judeus chorando, vê aquelas pessoas chorando, e tá aquele alvoroço da morte, porque a morte, ela é isso daí, ela é choro. Hoje em dia nem estão chorando mais pela morte, né? Você passa ali no cemitério, tá aquelas rodinhas lá fora, gargalhadas e gargalhadas. Aí chora um pouquinho na hora de enterrar, quem consegue chorar. Hoje acabou isso aí. O negócio de chorar em velório acabou. Mas naquela época, chorava. Meu primeiro velório que eu fui com a minha mãe, num velório de uma moça que fazia a unha dela, a Rosinha, em Bauru, na rua Boa Esperança, velando na casa o senhor, o pai dela, que tinha uns Baixada do Silvino, uns 9, 10 anos. Quando eu entrei naquele negócio, foi meu primeiro velório, primeiro morto que eu vi. Eu entrei assim, aquele negócio pesado. Aquele monte de gente de preto, aquele monte de gente chorando, aquele silêncio. E eu vi aquele velório ficou na minha cabeça. Cara, a morte é brava. Porque não tinha morrido ninguém da minha vida, assim, da minha parente meu, para eu ir. E eu fui com a minha mãe nesse velório. Mas hoje você vai no velório, acabou. Mas esse velório aqui, naquela época, tinha muito temor, tinha muito respeito, então as pessoas estavam chorando, estavam envolvidas com aquilo. E já fazia 4 dias. Mas mesmo assim o luto permanecia. Tinha um respeito, tinha um envolvimento com a morte. Só que hoje nós estamos tendo esse envolvimento com a morte não é por respeito e por temor, é por dor mesmo. Hoje nós estamos chorando e lamentando tanto as nossas mortes, não é porque nós respeitamos o morto, porque mesmo porque quem morreu a gente queria que estivesse vivo, assim como Marta e Maria. Mas nós estamos aqui não por respeito ao que partiu, ou ao que partiu, mas nós estamos com dor. Essa morte tem nos trazido dor. Aquilo que morreu para você, que para mim era tão importante, era tão crucial nas nossas vidas, um casamento que morreu, uma vida financeira que morreu, uma saúde que foi abalada, um relacionamento que rompeu, está doendo tanto, é uma dor tão profunda que essa é a sua morte. Então você hoje está lamentando pela dor. O missionário mandou alguma coisa aí. Então você vê pela dor o que está acontecendo. Então a dor, ela começa a nos incomodar. A dor começa a fazer com que nós olhemos e falamos, o que nós vamos fazer com isso? E Jesus, então, ele pega, ele olha aquele povo chorando e ele fala assim, onde está? Onde vocês puseram? Hoje Jesus está perguntando para mim e para você, onde está? Onde está a dor? Onde está doendo? E você pega e você leva ele lá. E aí está ali no versículo 35, Jesus chorou. E aí isso nos intriga demais. Até que nessa Bíblia tem um pontinho de interrogação, que minha esposa colocou e está assim, por quê? Por que Jesus chorou? Se ele sabia que ia ressuscitar, para que chorar? Se eu sei que algo vai dar certo, por que eu vou chorar por aquilo? Eu já tenho a resposta. E por que Jesus chorou? Jesus chorou como homem. Jesus se envolveu naquela causa ali como um humano, como um homem. Ele sentiu aquela morte da mesma forma dos outros. Ele se compadeceu da morte do amigo dele, ele se compadeceu dos judeus que estavam chorando, ele se compadeceu de Marta e de Maria, ele estava compadecido da morte de Lázaro. E como homem, ele chora. Só que não mudou nada. O morto está lá do mesmo jeito. E é exatamente nesse ponto que também nós estamos muitas vezes. Agora, Jesus que estava atrasado, que não veio, que deixou com que morresse, chegou. Fez aquele alvoroço todo, viu todo mundo chorando e também chorou. Só que o morto está lá. Então, na tua vida e na minha vida, nós recebemos a presença de Jesus, recebemos a manifestação dele. Agora, ele que atrasou já chegou, ele está falando com você, ele se envolveu na sua causa, ele está chorando, mas o problema está aí. A dor está aí do mesmo jeito, a morte está aí do mesmo jeito, não mudou nada. Você fala para mim assim, pastor, na prática, não mudou nada.
Eu só sei que Jesus chorou. Eu fiquei feliz. O que é Jesus chorar hoje para nós? É uma oração que você recebe, é uma palavra que você recebe, é uma manifestação do amor de Deus para nossas vidas, falando, cara, eu entendo a sua causa, eu respeito a sua dor, eu estou chorando com você. Só que, na verdade, você está esperando outra coisa e eu também estou esperando outra coisa. E nós olhamos, então, para aquele choro e falamos, mas por que será que ele está chorando? Na época, eles pensaram que estava chorando porque é um amigo mesmo, porque eles não sabiam que ia ressuscitar. Mas hoje nós que conhecemos a história, para que Jesus está chorando? Se vai ressuscitar. Ou para que chorar? Se não vai acontecer nada, já faz 4 anos, dá um abraço, vai embora, já está atrasado. Às vezes nós estamos um pouco, com todo respeito, um pouco enjoados desse choro. Às vezes nós estamos um pouco cansados dessa presença de Jesus inoperante. Estamos cansados da ausência de Jesus, que não veio quando nós chamamos, e estamos agora cansados da inoperância de Jesus depois de chegar e chorar um choro que não vai mudar nada na nossa vida. Para que chorar? O que eu queria já morreu. Tudo bem, o senhor é meu amigo, era amigo de Lázaro, está chorando, beleza, mas Jesus, eu estou precisando de outra coisa. Só que Jesus chora como homem. Jesus manifesta os sentimentos dele como homem, como ele fez naquela vida ali, naquele momento com Lázaro, e faz a favor da minha vida e da tua vida hoje. Ele chora para provar para você, eu estou vendo a tua dor. Ele já está te perguntando, onde você pôs o morto? Onde puseste? E ele olha e fala, estou vendo. Ele quer o endereço da tua dor. Ele está tão interessado nos teus mortos que ele está perguntando, onde está? O que morreu para você? Me dá um endereço. Eu quero saber onde está. Eu quero saber exatamente aonde você morreu. Eu quero saber exatamente como você morreu. Por que você morreu? Porque Jesus vai fazer um caminho profético para te tirar desse lugar. Então, ele não está perguntando o endereço à toa. Ele não é curioso. Onde puseste? Ah, tá ali. Aí ele pega e chora. Acabou. Então, ele olha, às vezes ele pensa assim, Jesus pergunta tanta coisa. Estou fazendo tal da ficha, e mapeamento, e pré-mapeamento, e libertação, e tomo Santa Ceia, e oferto, e dizimo, e assisto o apóstolo Éder, e assisto o Ministério Mova, e vou no congresso, e vou não sei para onde. Mas não está acontecendo nada. Está morto do mesmo jeito. Ou quando eu penso que vai dar um respiro, eu olho, desmorona tudo. Quando parece que está dando uma aprumada, daqui a pouco está tudo do mesmo jeito. Então, Jesus, como homem, ele deixou, entre aspas, aos olhos dessas pessoas, muito a desejar. Que é o que está acontecendo na minha vida e na tua vida, porque nós não estamos entendendo o Jesus Deus. Nós estamos parados na atmosfera do Jesus homem. Esse Jesus que não ressuscitou o teu morto é só o homem que está chorando pela tua causa. Calma, que vai se manifestar o Jesus Deus. É o Jesus Deus que vai fazer a diferença. Quando o Jesus Deus olhar, depois que ele chorar, depois que ele extravasar como homem, ele fala: bom, agora vocês me chamaram, vocês me esperaram. Eu sei que eu estava atrasado, eu sei que está cheirando mal, eu sei que vocês passaram vergonha, eu sei que vocês desconfiaram de mim, eu sei que vocês entraram quase na incredulidade, eu sei que vocês quase desviaram, eu sei que vocês quase falaram um monte de coisa, ou falaram mesmo da minha vida. Não tem problema. Agora eu já cheguei, agora eu já chorei, agora eu já me compadeci de todo mundo, agora eu já fiz o meu papel de Jesus homem. Agora dá licença um pouquinho, que agora eu vou fazer o meu papel de Jesus, Deus. E aí ele olha, ele faz aquela oração para o Pai, ele já está mudando de estágio, ele fala: Pai, agora, como filho, como homem na terra, eu já fiz tudo. Agora, Pai, libera a palavra como Deus, porque eu vou chamar o morto de 4 dias para fora. Tá fedendo. Pai, pai. E aí a palavra é liberada. E aí sobre a minha vida e sobre a tua vida, Deus vai dar ordem a esse morto. Morto da Elisete, vem para fora.
Morto do Richard, morto do Emanuel, da Val, dos menininhos, da Maiara, da minha esposa, da Rita, do Paulo, da Maria, da Fernanda, da Maria Dirce, da Silva Cabral, os outros nomes que eu não estou vendo aqui, de todo mundo que está aqui, morto, vem para fora. Porque aí Jesus vai se manifestar como Deus. O negócio de hoje para nós é não desanime porque ele atrasou. Não fique murmurando porque ele está chorando e parece que não está acontecendo nada, porque ele vai se manifestar como um Deus e vai ressuscitar os teus mortos. Ele vai fazer isso acontecer. Ele tem essa condição. Porque lá no morto que ele encontra da viúva lá, ela estava chorando e ele não chora. Por que ele não chora? Porque ele não é falso. Ele não era amigo daquela mulher, ele não era amigo daquele morto. Ele ressuscitou, mas ele não tinha vínculo. Então ali ele não se manifesta como homem. Ele já vai operando imediatamente como Jesus Deus. Que existem coisas na minha vida e na tua vida também que são tão urgentes que ele não vai se relacionar como Jesus homem. Ele já entra como Jesus Deus. Ele fala, não chora. Ele já fala para aquela mulher, não chora. E já fala para o morto levantar. Tem coisa que é rápida. Tem coisa que precisa ser urgente, porque não dá tempo de esperar. Tem coisa na minha vida e na tua vida que Jesus está chegando para falar, não chora, já cheguei como Deus, não vou nem ficar como homem. Não vou conversar com ninguém, não vai ter tapinha nas costas, não vou tomar cafezinho, não vou chorar, não vou ouvir história, já vou ressuscitando logo. Já cheguei aqui no fogo. Já cheguei aqui com a palavra revelada, já cheguei aqui como vida, já cheguei aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o autor da vida, morto, levanta. Tem coisa na minha vida e na tua vida que vai ter que ser rápido, porque nós não temos tempo. Naquela mulher, ele encontra com aquele morto no caminho e teve que ser rápido. E ele falou para ela, não chora, que eu já estou me manifestando. Então tem algo na minha vida e na tua vida, Jesus está falando, não chora, que eu já estou me manifestando. E tem algo na minha vida e na tua vida que ele chorou e agora está falando, agora eu vou operar. Agora eu vou entrar como Deus, agora eu vou tirar esse quadro de morte, de cheiro ruim, de sepultura, esse choro, e ele transforma a atmosfera daquele lugar. Quando os teus mortos começarem a levantar, ele vai mudar a atmosfera desse lugar. Ele vai mudar a atmosfera da tua vida, ele vai mudar a atmosfera da tua casa, ele vai mudar a atmosfera do teu ministério, ele vai mudar a atmosfera da tua saúde, porque agora é Jesus, Deus. Agora é o Jesus que tem todo o poder nele. E nós não estamos muitas vezes fazendo essa leitura. E estamos perdidos. Jesus está comigo, mas não está acontecendo nada. O Jesus, homem, ele é só seu companheiro. Só para te consolar. Só para estar com você nesse momento. Só para chorar com você. Só para você saber que você tem um amigo de verdade. Mas esse Jesus, Deus, ele quer se manifestar. Mas às vezes a dor é tão profunda, às vezes o sofrimento é tão profundo, às vezes o negócio é tão fora da nossa realidade, que nós falamos, mas isso aqui ele não vai alcançar. Isso aqui vai ser muita coisa para ele. Ele está aqui, ele chegou, mas ele não tem, porque aquela mulher fala assim, Senhor, já cheira mal. Não é um morto comum. Se tivesse morrido há uma meia hora, ou há 24 horas, eu até ia falar para o senhor mexer, mas acho que o senhor não está entendendo. 4 dias. Faz muito tempo. Não tem mais jeito. Jesus está falando, só tira a pedra. Só tira a pedra. Só faça o que o homem pode fazer. Tem coisa na minha vida e na tua vida que nós vamos ter que fazer. Tirar a pedra foi para o homem. Ele não falou em nome de Jesus, ou no meu nome, pedra, saia. Isso ele não fez. Mas ele falou, tira a pedra. Isso é com você. Agora levantar morto é o Jesus Deus mesmo. Aí não é com você. Ele não falou assim para ninguém, tira a pedra, vai lá e ressuscita. Ele falou, tira a pedra. Então para de querer fazer a parte que não é sua. Para de querer fazer a parte que é do Jesus Deus. Irmã Silvia, para de fazer a parte de Deus. Só tira a pedra, irmã. Silvia Cabral, que está aqui, ó. Só tira a pedra. Você está querendo fazer muito a parte de Deus.
E essa parte você não vai conseguir fazer. Quem vai ressuscitar é o Jesus Deus. Só tira a pedra e descansa, que ele vai ressuscitar. Então, em nome de Jesus, nós temos que tirar a pedra, só isso. Tira a pedra. Mas nós estamos tão incrédulos muitas vezes que nós queremos, não mexe nessa pedra, que já cheira mal. Deixa o morto aí. Ou então, depois nós queremos fazer o contrário. Quando ele fala tirar a pedra, não, agora eu também quero. Não, só faz isso, só faz o que ele está mandando. Porque esse negócio não é uma obra para homem. Tirar a pedra era possível aos homens, mas ressuscitar era só para Jesus, Deus. Então se coloque numa posição onde ele possa te alcançar. Se coloque numa posição onde ele tenha condições de chegar na mais profunda morte, onde você fala, pastor, você não tem noção do que morreu. E eu vou falar para você assim, irmãos, também não tem noção do que morreu. Mas eu estou crendo que ele pode alcançar. Eu estou crendo que ele pode fazer. Eu estou crendo que ele pode se manifestar, porque ele tem me provado isso. Ele tem me provado e ele tem me provado que ele pode. Porque esses dias eu estava pensando da forma que Deus fez as coisas, das datas, o que aconteceu, foi tudo. A gente vai passando, a gente não percebe. Mas se parar para pensar um pouquinho na sua vida e na minha vida, em datas, em coisas que acontecem, em pessoas que se achegam, em pessoas que vão embora, em coisas que se abrem, em coisas que se fecham, você fala como Deus consegue trabalhar todos esses detalhes ao mesmo tempo. Porque Ele é Deus, é óbvio. Mas a minha vida, aos meus olhos, era tão mais fácil ter acontecido o que está acontecendo comigo há um ano atrás. Era tão mais fácil, porque eu tinha um pouco de dinheiro, minha vida financeira estava muito mais tranquila, eu tinha um carro melhor, era muito mais fácil. Estava mais fácil para mim. Mas ele esperou até o último mês para acabar o último dinheiro, para receber o último aluguel, para receber a última prestação das coisas que tinha para receber, para ter vendido um carro, ter ficado com um carro, graças a Deus, que é um carro que me levou para BH esses dias com segurança. Rodei 1.700 quilômetros, ele é uma benção, mas já é um carro mais antigo, mas fui e voltei, graças a Deus. Mas Deus, ele trabalhou cada segundo. Cara, que complicação que o senhor fez na minha vida. Por que o senhor não fez isso? Eu tinha 30 mil no banco, 40 mil no banco, essa transição ia ser muito mais fácil. Eu tinha um carro mais novo, minha vida estava muito mais tranquila. Porque eu não tinha como ser provado nisso. Porque se eu precisava entrar no que eu estou entrando, se eu tivesse dinheiro, como que eu ia provar para Deus que eu acreditava? Isso que Deus está permitindo você chegar, Ele está contando os segundos. E Ele está te encaixando exatamente no lugar que Ele precisa para te provar, para você provar para Ele que você vai dar essa resposta mesmo. Porque falar, até papagaio fala. Se Jesus tivesse me perguntado, viu, você acredita que eu posso te sustentar? Você acredita que o altar é responsável por você? Você acredita com 40 mil no banco? Claro que eu acredito. Ô Jesus, o senhor é tremendo. Chegou o cartão, você vai lá e paga. Precisando de mercado, você vai lá e vai. Precisou pagar o carro, você vai lá e paga. 40 mil no banco, carro mais novo. Você acredita? Acredito. Agora, quando a conta bancária para, quando a conta bancária zera, quando você já não tem mais nada, aí ele vai ver a resposta. Se a resposta é realmente aquela que você daria com os 40 mil no banco, ou se era só papo furado. Então, hoje, o que você está passando foi cronometrado pelo céu. Nada foi à toa. Pastor, mas doeu muito o caminho que eu passei, eu sei. Mas foi necessário. Poderia ter sido diferente? Sim. Mas nós não nos posicionamos diferente. Então, nós não pudemos acessar uma resposta diferente. Mas graças a Deus que estamos aqui. Graças a Deus que um chifre de azeite foi derramado sobre a nossa cabeça. Graças a Deus que nós estamos chegando a um lugar
aonde nós vamos fazer uma leitura, que aonde ninguém rompeu, nós vamos romper. Graças a Deus, porque a nossa voz profética liberada do céu vai trazer um livramento para um povo. Entenda que o que Deus está fazendo na nossa vida não é um livramento para você. Deus não tem um evangelho egoísta, Deus não quer libertar você. Se você está focado só em você, pode esquecer, não é você. O alvo de Deus é você para alcançar as pessoas. Davi foi ungido lá no pasto porque ele tinha aquele tipo de coração, aquele envolvimento com Deus, mas Deus tinha um povo aprisionado que precisava de um rei com aquele nível de ousadia e de entrega. Então, a vida de Davi chama a atenção de Deus, não porque Davi era bonzinho só, não porque Davi fazia as coisas, não porque Davi se entregava, mas porque tinha algo construído dentro de Davi que ele iria entregar diante do Senhor e ele iria realmente dar um livramento para uma nação. Você tem uma chamada. Você tem algo dentro de você. Isso que você está passando, isso que está acontecendo, isso que você está se libertando, isso que Deus está te limpando, não é para você só. Não é essa coisa fechada. Ah, para mim, para o meu marido, para o meu filho. Glória a Deus. Amém. Mas agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que a minha palavra ela vai romper uma atmosfera demoníaca, ela vai dar de encontro com um gigante, esse gigante vai realmente me desafiar, vai tirar sarro de mim, mas eu vou continuar, eu vou entrar lá no território dele, sem nenhuma condição física, mas com toda a condição do céu, e vou libertar um povo. E vou deixar um exército livre. Sabe o que é um menino? Libertar um povo. Sabe o que é um menino com uma funda e 5 pedras, sem nenhuma couraça, nenhuma espada, nenhuma proteção? O céu estava com ele, ele só tinha isso. Só tinha o céu com ele. Mas Davi está vindo como? Você vem contra mim com pau e pedra? Golias não conseguia enxergar o mundo espiritual. Se Golias tivesse enxergado com que Davi estava vindo, que não era com pau e pedra, tinha chegado a hora dele correr. Aquilo que os caras correram dele 40 dias, ele ia correr, não ia parar nunca mais. Se ele tivesse visto a potência daquela pedra, se ele tivesse visto a potência daquela funda, se ele tivesse visto um monte de anjo e o céu com ele, falar o quê? Eu vou embora daqui. O problema é que nós não acreditamos que nós temos tanta potência com as pedras e a funda. O problema é que nós estamos olhando para nós, falando assim, só isso aqui que eu tenho, eu não vou aguentar. Você tem muito mais do que você pensa. Você é muito mais do que você é. A tua voz no mundo espiritual, se você liberar ela de verdade, ela tem um alcance tremendo. E ela vai dissipar uma voz do inferno, uma frequência que tinha criado camada, já estava densa. A voz do inferno naquele lugar já tinha densidade. Ela já tinha criado uma atmosfera. Ela já tinha peso. Ela já tinha uma coisa de medo, de pavor, de pânico. E Davi então foi lá e rompeu tudo isso, numa simplicidade, porque lá no azeite, lá no chifre, o Espírito de Deus se apoderou dele imediatamente. E ele foi naquela unção, ele foi naquela pegada. Aconteceu com Davi mais ou menos como Jesus: este é meu filho amado em quem tenho prazer. E imediatamente foi impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois que Deus falou, cara, eu te amo muito, filho. O pai te ama. Espírito, leva ele para o inferno. Leva ele lá para o deserto para ser tentado pelo diabo. Aí Davi estava quieto lá no pasto. Vem o azeite. Próximo combate. Vai lá enfrentar uma atmosfera de inferno. Vai lá enfrentar densas trevas. Vai enfrentar um gigante. Deus está te capacitando para que eu e você sejamos tomados pelo Espírito Santo. Ungidos. Para quê? Para descansar? Não, para enfrentar esse deserto que você precisa enfrentar, que você correu dele a vida inteira. Para enfrentar essa voz infernal que você correu dela a vida inteira. A unção não é para descanso, a unção é para ataque, a unção é para guerra. A unção não é para você deitar e ficar somando quanto cai na sua conta de dinheiro, ficar andando de carro novo. Não é isso, não. A unção é para você ir contra o teu adversário, aquele que era impossível ser vencido, aquele que você não tinha condição de fazer, lugar que você não conseguia entrar. É para isso que Deus está derramando essa unção.
Nossa, pastor, então Deus vai falar que me ama, que tem prazer em mim, vai me levar para o deserto para ser tentado pelo diabo? Sim. É para você vencer o diabo. Então Deus me ama, me derramou um chifre de azeite, me honrou no meio de 7 irmãos, me achou lá no pasto para eu enfrentar um gigante? Sim. Você pensa que Deus vai te dar um azeite, vai se apoderar de você, para te sentar lá na frente do computador e falar, vai, Maiara, Shein, Shopee, faz tudo, o papai paga. É para isso. Vai, Richard, escolhe o carro, o papai vai dar. Barbearia nova semana que vem. Tudo isso vai acontecer também. Mas agora a unção está vindo para quê? Para que seja quebrada a frequência do inferno. Precisamos parar de ouvir essa voz de Golias. Chega, chega de ouvir essa voz. Em nome do Senhor Jesus. Que essa voz caia por terra, que nós tenhamos uma voz tão forte, tão bem preparada e posicionada com o céu, para que quando sair, lógico que o adversário ele vai querer. Não sei, eu creio que Golias realmente não entendeu nada. Ele só via o Davi homem. Ele só via o Davi fraquinho. Ele só via o Davi dos paus e das pedras. Ele não via o Davi ungido. Ele não via o Davi tomado pelo Espírito de Deus. Ele não conseguia enxergar isso. E o adversário, quando você for contra ele, ele vai achar que você é o mesmo. Fala, você, desse jeito. Mas ele não vai saber quem vai estar em você. E você vai ter que partir para cima disso. Amém? Em nome de Jesus, vem aqui para frente, pega a sua santa ceia. Você que está na tua casa, prepara a tua ceia em nome de Jesus Cristo. Vamos cear para a glória de Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém? Alguém vai levar da Val lá? Grande Emanuel. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero te engrandecer, te louvar, dar a ti toda a honra e toda a glória. Tomaremos essa santa ceia, Pai querido, para que verdadeiramente creiamos que a tua manifestação, ó Pai, que a manifestação de Jesus Cristo em nós, o corpo e o sangue de Cristo, esse Cristo como Deus, para ressuscitar aquilo que morreu, para trazer de volta aquilo que está tão distante, aquilo que está fora da nossa realidade, aquilo que nós não temos mais a mínima esperança de acessar. Em nome do Senhor Jesus, nos cobre com o teu sangue, perdoa nossos pecados, tenha misericórdia das nossas vidas e nos dá condições para entender o mundo espiritual, para discernir o mundo espiritual, para saber que o Senhor chora como homem, mas que o Senhor ressuscita como Deus, que o Senhor tem uma voz de ressurreição para nós, que o Senhor tenha uma voz liberada no mundo espiritual para nos tirar desses lugares de morte, de cativeiro, de opróbrio, de prisão, de vergonha, de vexame, de abatimento. Pai, visita as nossas casas, nossas famílias e se manifesta a nosso favor e que sejam envergonhados nossos adversários em nome de Jesus Cristo e que essas vozes do inferno sejam silenciadas por uma voz que o Senhor vai liberar nas nossas vidas para que nós possamos profetizar quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus, quem é essa morte para enfrentar o meu amigo? O Jesus Cristo, Deus, ele olha para a morte de Lázaro e fala, morte, você está no lugar errado, ele é meu amigo. E a minha vida e na vida de cada um que está assistindo, que está aqui, que nós saibamos que Jesus está olhando para as nossas mortes, hoje falando, morte, saia da vida deles, eles são meus amigos. E eu, como Deus, eu ordeno, saia dessas vidas, desses lugares, em nome de Jesus. E nós vamos ter vida e vida com abundância para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode ser em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você que tem o seu dízimo, a tua oferta, envie para o ministério. Se você não tiver o Pix, pede lá no privado que a gente vai enviar, em nome de Jesus. Eu quero orar também por todos que têm enviado já as ofertas, as primícias, os dízimos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero abençoar os teus filhos.
aqueles que estão aqui na igreja, que têm ofertado, dizimado, eu abençoo a semente dos teus servos, para que frutifiquem, ó Pai, a 100 por um, tudo aqueles que eles têm depositado na tua casa, que verdadeiramente, ó Pai amado, eles possam colher. E aqueles que estão também fora, que são de outros ministérios até, que nos acompanham, que têm abençoado as nossas vidas, aqueles que estão, ó Pai amado, com o Ministério Morra, no virtual, eu quero abençoar em nome de Jesus as ofertas, os dízimos, tudo aquilo que eles têm nos honrado, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a sementeira dos teus filhos e que eles possam colher abundantemente para a honra, glória e louvor do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quinta-feira o culto, ou o Mateus vai pregar, meu filho, ou o apóstolo Éder. Amém? Porque talvez o Mateus venha no domingo aqui, aí ele vai pregar no presencial. Se o apóstolo puder pregar na quinta, vai ser o apóstolo Éder, eu vou conversar com ele terça-feira. Se ele já estiver em casa, ele vai pregar para a gente na quinta. Se ele não puder, será o Mateus, aí o apóstolo eu vou tentar para outra quinta. Amém? Em nome de Jesus, então não perca o culto, convide aí em nome de Jesus Cristo, que sendo o Mateus, sendo o apóstolo, sendo quem for, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus te abençoe, boa semana, ore por nós, shalom, shalom. Está encerrado em nome de Jesus Cristo, dá um beijo no seu irmão e vai na paz. Glória a Deus.